Aplicativo Troca Planta. Colecionadores estão lá apresentando suas plantinhas para troca e venda de plantas. O Léo querido criou esse app que já roda aí no contexto há um bom tempo. Antes as trocas e as vendas rolavam pelo Instagram, Troca Planta, e a partir do próprio Instagram você consegue lá na bio, clica no link e faz download para iOS e Android. App leve, funcional, prático. Você vai ter acesso a plantas de inúmeros colecionadores, bem legal. Vale a pena participar, vale a pena se contextualizar desse rolê do aplicativo Troca Planta. O unboxing já foi realizado. Plantinhas aqui da WePlants. Vou envasar antes. A gente já vem aí. Salvem, salvem, meus queridos plantoides! Um episódio aqui dos Jardineiros Urbanos pro Fly para eu apresentar para vocês algumas espécies recebidas aqui, duas espécies recebidas da WePlants, do queridão amigo Alexandre, lá do Espírito Santo. Só que antes de eu mostrar o que chegou aqui e trazer um pouco mais de detalhes sobre as variedades, eu quero falar para vocês, nessa onda das tendências da coleção de Arace, a gente falou de Anthurium híbrido e a gente também está falando das variedades com variegação. E um dos indivíduos aqui, um dos espécimes que eu tenho, que também veio da WePlants, é esse carinha aqui, ó. Zamioculcas zamiifolia variegata. Na onda então dessa variegação, veio lá da We. É um carinha lento aqui no meu contexto, embora esteja Ultra Blaster enraizado. Tá vazando aqui por baixo do pote já. Só que ele é lento. A conhecida Zamioculcas zamiifolia é espalhada aí Brasil afora. E essa variedade com variegação um pouco mais específica, né? E tô aguardando aqui o bichinho trazer um pecíolo com mais folha e tudo mais, né? Mas nesse contexto de tendências, tá aí um carinha que vale a pena dar alguma atenção e vocês terão aí disponível no catálogo da WePlants, tá legal? Ainda neste contexto de tendência, vertente variegatas, tá aqui um carinha bem especial. A origem provavelmente seja brasileira. Existem registros documentados de horticultura do Philodendron ilsemani, horticultura brasileira. Mas aí, uma das curiosidades desse cara, que é variegata também, tendência, é que não se tem notícia da espécie selvagem em hábitat original. Não se sabe se é espécie, não se sabe se é híbrido, não se sabe se é o cultivar, e há suposições também de que ele seja uma variação do Philodendron corcovadense. Quando uma planta cai neste caldo assim, como o Philodendron rosebuono, que é um outro variegata de origem desconhecida, rende aí muitas histórias de pescador. Muita gente do rolê conta a versão real da história e tudo mais. Mas de fato, em termos institucionais, do que tem registro em banco de dados oficial, é que é apenas uma planta de horticultura brasileira. Somente isso. Não se fala se é espécie, híbrido, cultivar, variação do corcovadense, nada. Apenas isso, tá? É o que tem até hoje. Outra curiosidade deste carinha é que, fugindo à regra, o Philodendron ilsemani nos Estados Unidos, na Europa, custa sim numa faixa de $2.500,
um indivíduo deste tamanho, ou talvez um pouquinho maior, mas falou-se em Philodendron ilsemani nos Estados Unidos e na Europa, as casas decimais são de milhares de dólares. 2 mil, 3 mil dólares, 5 mil dólares, enfim. No geral, quando você faz uma pesquisa rápida lá no Google, é mais caro do que o Philodendron biliae variegata. Numa média, é mais caro. E a minha suposição para que isso aconteça é exatamente isso. Ou seja, o gringo, o europeu, o americano, hábeis no marketing, hábeis em outros aspectos de produtividade, eles acabam criando uma história de que espécies, variedades, híbridos, cultivares de origem desconhecidos são mais valorizados. E muito provavelmente seja esse o motivo desses valores estratosféricos dessa planta. Contudo, como eu estava falando, fugindo da regra, no Brasil este cara é mais barato, já que a gente está falando em dólar, na faixa dos 300 dólares, e são esses valores que vocês vão encontrar possivelmente lá no catálogo da WePlants. E se eu não me engano, ele vai disponibilizar mais uma muda agora. Dei uma espiada lá, vai ser legal. Sobre cultivo, este carinha aqui, ele veio com raiz, porém pouca raiz. Eu diria que em fase de enraizamento, já tem um volume suficiente para a planta ir se nutrindo. Contudo, como está neste contexto, eu deixei aqui uma serrapilheira bacana já, fiz uma adubação em microdose neste primeiro momento e vai para algum contexto climático aqui de caixa estufa, terrário aquário ou minha estufa úmida lá agora. Porque a umidade alta, com pouca raiz, vai garantir o quê? Um desenvolvimento mais acelerado, vai garantir um microclima ideal para o crescimento acelerado da planta, tá certo? Se eu não tivesse por aqui essas estruturas de caixa de umidade, terrário aquário ou estufa úmida, como que eu estaria enraizando essa planta? Ou melhor, finalizando o enraizamento? Ou estaria na água, sim, modo simples, apenas na água, como estava lá no WePlants, ou estaria no contexto inerte de esfagno ou perlita. Tanto esfagno quanto perlita úmidos estimulam aí o enraizamento, tá certo? A temperatura aqui, indoor, na faixa dos 20, 22, 23. Outdoor aberto, superando os 30 graus. Estufa úmida na faixa dos 27. É o que eu tenho falado para vocês. Passou dos 30 graus é um pouco chato para as plantas, principalmente alguém aqui que está enraizando. Dos 27 graus para baixo da estufa úmida é interessante. Uma mudinha assim recém-chegada, viajou, chegou perfeitinha, hidratada, mas viajou e tá com um pouquinho de raiz. Vai para lá, estufa úmida, provavelmente devido à altura. A estaquia, no meu caso aqui, não é apical, é uma estaquia intermediária. Este carinha aqui é o primeiro sinal da gema foliar, tá certo? Então está vindo daqui o novo clone e notem que já vem com sinais de variegação também. Tudo certo, tudo em casa, legal. Até onde eu pesquisei, não é uma espécie que perde variegação com facilidade, assim como o Rosebono. Rosebono é uma boa referência em se tratando dessa planta, mais ou menos também pelo formato da folha, mais ou menos. Essa folha é um pouquinho mais triangular, essa variedade é um pouquinho mais astata, né? Tem essa forma de seta. E assim também como o Rosebono, ou até mesmo o Domesticum, me inspira uma robustez, que é uma parte importante. Primeiro por ser Philodendron, embora a gente tenha exceções, como Lignanone, como Furcatum, mas este cara aqui me inspira robustez. Então, em termos de chatices e reclamações por causa de baixa umidade, não me parece que ele vai falar muito ou gritar. Bom, já falei então que a variegação é bem estável e assim como boa parte dos Philodendron é necessário tutorar. Ou você faz um tutor no qual as raízes vão se desenvolver, como o tutor de esfagno, troncos, como eu utilizo, dentre outros materiais, ou você aplica no tutor e vai amarrando. Essa amarração, esse sentimento físico, vai dando aí uma ideia para a planta de que ela pode crescer, que ela pode estruturar o caule. Já mostrei alguns exemplos de que essa relação física
com amarrações, faz um Philodendron entender que ele pode se estruturar, crescer, tá certo? Ao final do episódio a gente vê em qual contexto climático eu vou deixar aí o Philodendron ilsemani, pelo menos nesta fase de enraizamento. Depois eu tenho interesse bem grande de deixá-lo pertinho do Philodendron patrice indoor, e vocês já viram algumas vezes qual que é esse cantinho aí úmido e com uma luz solar incidente aí que vem algumas horinhas, bem legal, enfim. E daí então que chegou esse outro recebido, eu já tenho a Monstera pinatipartita, só que as pinas não estão partitas. As pinas não estão partidas como este indivíduo maior aqui, ó, que bonito. Pinatipartita. Uma estética bem característica dessa espécie. Monstera, né, gente? Faz tempo, inclusive, que eu não trago uma Monstera nova aqui no Fly Channel. Embora meu gosto por ela sejam mais específicos e certa ausência aí de descrições mais claras, principalmente das espécies brasileiras, gera uma certa dificuldade, assim. Já tive mudas pequenas que eu achava inicialmente que eram diferentes, e à medida que foi se desenvolvendo eu falei, mas é a mesma espécie. A morfogênese aí vai nos revelando a espécie, tá certo? Dicas clássicas para o cultivo da Monstera pinatipartita, descrita em 1857 como espécie originária de Caracas, Venezuela. O cultivo assim, gente, é bem tranquilo. É Monstera, o sistema radicular é bem reconhecível na hora que a gente tem aí uma prática de visualização, certo? Vai precisar tutorar para que a gente tenha um franco desenvolvimento, as pinas partidas fiquem cada vez maiores e mais partidas. E se a gente não fizer esse esquema de tutoração, o que vai acontecer é o quê? Estiolamento, e as folhas vão voltar a ficarem sem pinas partidas, no caso. As fenestrações vão desaparecer, no caso aqui fenestrações abertas, elas vão desaparecer e vai ficando com cara de Monstera, qualquer Monstera, difícil de identificar, tá certo? Substrato serrapilheroso, clássico, manter sempre úmido, requer sim uma certa umidade. Monstera em geral, tirando algumas exceções, se você não mantiver uma umidade legal, em torno de 60%, 70%, ela vai queimar as folhas, pelas bordas principalmente. Você pode ter um amarelamento mais comum nas folhas mais antigas. E um cuidado médio aí que eu vejo em relação às Monstera é que se você exagerar na rega, você vai ter uma podridão com uma certa facilidade aí, às vezes mais fácil do que Anthurium, para ser sincero, e aí a bichinha vai sofrer. Contudo, mesmo nesse sofrimento, ela tem uma tendência a se recompor com mais facilidade, aí no caso, do que os Anthurium, em caso de podridão de raízes, tá? Porque embora as raízes sejam mais fininhas, ela libera um volume constante e maior. Vejam aqui, ó, tudo isso aqui é raiz, tá certo? Se ficar meio encostadinho aqui ou próximo do vaso, e se tiver uma umidade relativa alta, constante, esses carinhas aqui vão crescer, vão encontrando locais e pontos para se estabelecer, para se hidratar, e a bichinha vai. Então, se por um lado as raízes apodrecem com mais facilidade em relação à rega mais excessiva, por outro lado, a morfologia aqui de liberação mais contínua de raízes tende a favorecer um reestabelecimento mais rápido também, comparando com o Anthurium, que é um ponto de referência aí para nós. Bora finalizar o episódio vendo aqui os hábitats que eu decidi deixar os dois indivíduos novos recebidos pela WePlants, querido Alexandre. Valeu mais uma vez, Ale, pela parceria. Philodendron ilsemani tá aqui, uma das caixas de umidade, onde a gente está com esse belo aqui, ó, essa bela Adelonema sp corrugada. Olha que coisa incrível, maravilhosa. Caixinha de umidade para acelerar o enraizamento.
Eu prefiro ter caixa de umidade para acelerador do que produto, tá? Estilo fly de cultivo. Estamos aqui na estufa úmida, esquema vaso sobre vaso, e a Monstera Pinati Partita vai ficar por enquanto aqui, tomando um solzinho de leve, filtrado, abaixo da Ficus McClelland Ali Variegata, e recebendo a umidade aqui do rolê da estufa úmida. É isso aí, meus queridos plantoides. Até o próximo episódio.